Olá, Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez nesta noite, já agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado na noite desse dia, de estar aqui presente mais uma vez na Escola Bíblica Dominical no Ar, a partir desse novo momento, para aprender a Palavra de Deus, trazendo para nós nesta noite a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nesta noite vocês vão aprender aqui a palavra de Deus nesta noite, para nós de bastante avalia. Você que está aí, compartilhe essa live nesse momento para pessoas que para a pessoa que não pode assistir nesse momento, assistir depois. Convide seus irmãos, seus vizinhos, para estar conosco nesta noite, aprendendo a palavra de Deus, com os nossos irmãos que vai estar conosco nesta noite, para a glória de Deus, e aprendendo junto conosco nesta noite, tudo para a glória de Deus, nesta noite, e para que você também possa começar com uma oração nesta noite, agradecendo pela oportunidade que tem me dado na noite desse dia. Eu oro daqui, você ora daí, eu orando justo até Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença, Deus, na noite desse dia, te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença. Continua abençoando, Senhor, teus filhos que vão louvar o teu nome, que vão na tua palavra nesta noite. Nos ajuda, salva a alma para o teu reino, faz, Senhor, um trabalho glorioso para a glória do teu nome. Isso nós pedimos e também já te agradecemos. Agora para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, estou aumentando aqui o volume aqui, está baixinho. Amém. A senhora já pode louvar o Senhor já, nesse momento? Glória a Deus. A paz do Senhor para todos que estão na live. Que Deus abençoe a todos nesta noite. Vou louvar ao Senhor. Pai, seu irmão. Amém, meu irmão. Pela benção aí. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Gratidão, né? Que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu agradeço a Deus, primeiramente a Deus, a cantora Jerusa, né? Pelo convite, também. Eu vou louvar o Senhor, que eu vou ainda para a cruzada. Glória a Jesus. Então vamos louvar ao Senhor nesta noite, né? É verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um dia tudo irá ficar. Glória a Jesus. Ele voltará. E assim passará. Eu vou a força que agrada é vacilarei, ouvindo Jesus chamar, responderei, é só Senhor a te louvar, a Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Jerusa, logo o seu com o hino, depois é logo o outro hino. Aleluia. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos adorar a Deus. Glória a Jesus. Então, a glória seja dada a nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Emocionada, lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio lhe avisar. Lá vem ele. Em sua vida chamou há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a megafone, que era ele. Se a medicina te desencantou, se a lei dos homens te inspirou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, se a tua memória a fonte da tua mão, pare de chorar, preste atenção, lá vem ele. Ele ajuda, ele é o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação. Oh, glória, você deu tão mundo de tal maneira, que deu teu filho no Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória, aleluia. Marta e Maria pararam de chorar quando alguém correndo veio me avisar. Lá vem ele. Chamou a 4 dias, levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a megafone, era ele. Glória a Deus. Que desencantou, na lei dos homens, inspirou, que a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, se a tua vitória pode me chorar, preste atenção, lá vem ele. Aleluia, glória a Deus. Ele é o melhor remédio, ele é o meu pão, ele está aqui nesta noite. Ele é Jesus, o dono da vida. Ele é Jesus, o dono da vida, tua salvação.
Irmã, logo assim, com outro hino. Os irmãos que estão nos assistindo, né? Glória a Jesus. No nosso Renato Garia. Em breve esse vídeo vai estar lá também no nosso canal lá no YouTube. Assunto Breve com o Renato Garia. Se inscreva, dê o like e ative o sininho. Irmã, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não deu para ouvir. Falou comigo com Jerusalém? É para tu louvar, Cata. Sim, é porque às vezes falha. Que eu perguntei, tá certo. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, né? Glória a Jesus. Existe um amigo verdadeiro. Diga aí que eu mandei ele me chamar, irmã Ladeira. Qualquer momento, ele acalma, ele aquieta o vento, ele é a paz do sofrimento. Ele faz o cego ver, faz o mudo falar, ele ordena o paralítico e ele começa ele ordena maravilhas de uma forma especial. O seu nome é Jesus Cristo e não há outro igual. Não conhece o impossível, pois pode fazer. Não há demônio a força do seu poder. Não há portas fechadas que ele não possa abrir. O seu nome, ele está presente aqui. Não conhece o impossível, pode fazer. Não há demônio que resista a força do seu poder. Não há portas fechadas que ele possa abrir. O seu nome é Jesus Cristo. Ele está presente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmã, logo outro hino, que a senhora vai ter que sair, né? A senhora logo mais um hino, que a senhora vai precisar sair para lá, para a ainda, fique à vontade. Depois a nossa irmã Jerusalém louva ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmã Laurinha. Senhor? É tu, Gracinha, para louvar com mais um hino. Deus. A senhora, irmã Graça, pode louvar o Senhor com mais um hino? Tá bom, porque tá falhando aqui, mas eu vi agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar com o hino da harpa agora, 476. Amém. Aleluia. Aleluia. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão veio clamar, tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, a voz repetia:
filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Então mandou chamar o cego que gritava, e veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e a com Jesus voltou. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmã Jerusa, logo ao Senhor. Depois nosso irmão Alcide está com a oportunidade. Oh, glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nesta com esta certeza, pare. Deus não esqueceu, não fale, só pra te ver sofrer, só pra te ver chorar. Deus não é assim. Olha, se machucar, conta pra ele. Remédio pra curar, ele não para pelo caminho. Deus não vai deixar. Aleluia. Você sofrendo assim. Eu profetizo que é o fim. E ninguém vê. Grito passado aí dentro de você. Vontade de pedir socorro. Me chama por alguém e não tem ninguém. É só você. Glória a Deus. Que você vai cantar vitória. Coração, esse sofrimento se liberta em momento pra viver uma nova história. Aleluia, canta o Senhor teu Deus, e com teu coração, a tua alma, e com teu
Pode acelerar de peito machucado, porque sabe que você vai cantar vitória. Esse sofrimento se diverte em sofrimento. Da muita história. Bate, 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 coração. Não pare de bater. Eu preciso de você aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa irmã Graça, ela vai precisar se ausentar, né, irmã Graça? Nós já desde já agradecemos a nossa irmã pela cooperação que ela nos deu nessa noite. E a irmã Gerusa, se quiser continuar com a gente, fica à vontade. No final, só logo mais dar um musiquinho. E nós vamos começar o treinamento nesta noite com o nosso irmão Alcides. Vai ser o irmão Alcides. Pode ser o irmão Renato, pode ser os irmãos e as irmãs que se encontram nessa live. E os demais irmãos que estão entrando para assistir e que vão assistir posteriormente. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Quero agradecer desde já ao irmão Renato pelo convite para nós estarmos hoje aqui falando um pouquinho sobre a palavra de Deus nessa escola bíblica dominical online. Fica à vontade, pode apresentar a lição e também trazer nesta noite. Nós iremos estudar nessa noite a segunda lição, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós estamos estudando como tema desse tripé da Escola Bíblica Dominical o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na aula da semana passada, nós trouxemos uma introdução sobre a monarquia israelita, mostrando o início, as características e os acontecimentos que irão ocorrer ali no decorrer de vários reis que vão reinar sobre Israel. O nosso texto áureo está em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática nos diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10, depois os versículos 13, 14 e os versículos de 26 a 29, que nos diz: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, o seu pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. E ele lhes disse: e-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai,
quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, respondendo, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram dizendo: assim falarás a este povo que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda mais aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o Senhor a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Amém, irmão Renato? Amém. Não, filho, fica à vontade. Traga um ensinamento para nós nessa noite. Não entendi, irmão Renato. Fica à vontade. Traga um ensinamento para nós nessa noite. Nós estávamos falando com relação ao período da monarquia israelita, que está aí dentro desse contexto que nós iremos estudar nessa lição de hoje. Na primeira lição, nós falamos que a monarquia israelita ela teria começado com Saul, que teria sido o primeiro rei de Israel, e que fez parte ali do período do chamado Reino Unido. Nós falamos na aula passada também que o período do Reino Unido geralmente se defende a existência de 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Porém, se nós investigarmos um pouco mais a fundo, veremos que Saul, Davi e Salomão foram os principais, os mais conhecidos reis do período da monarquia unida, do Reino Unido. Mas entre Saul e Davi, teve Esbozete, que era filho de Saul. E entre Davi e Salomão, o irmão de Salomão, Adonias, ele chegou a assumir o trono também. Se levarmos em conta esses requisitos, nós diríamos que Salomão ele teria sido o 4º ou 5º rei do chamado Reino Unido, que foi o reino de Israel. Veja, o Reino Unido durou de aproximadamente 1050 a.C. até 931 a.C., ali com a morte de Salomão. Depois disso aí, nós teremos aí uma divisão na nação israelita, no reino de Israel, dando origem a 2 reinos. O reino do norte,
com 10 tribos, chamado de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, chamado de Judá. E o reino do norte, com 10 tribos, ele vai subsistir até 722 a.C., quando vai ser levado em cativeiro para a Síria, no período do auge do Império Assírio. E o reino de Judá, ele vai durar até por volta de 587 a.C., quando vai ser levado em cativeiro para a Babilônia por Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor II. Percebam que esse período aí da monarquia unida, como falamos, teve cerca de 5 reis. O período da monarquia, aí, chamado de reino dividido, você vai ter aí vários reis se sucedendo, tanto no reino de Israel, quanto no reino de Judá. Só que perceba, Israel, durante o Reino Unido, era um reino formado de 12 tribos. E o Israel que nós estamos falando aqui no período do reino dividido, é um Israel constituído por 10 tribos, enquanto Judá é um reino constituído por 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Só que você tem aí nesse período que o primeiro rei do reino do norte, ou seja, de Israel, do chamado reino dividido, vai ser Jeroboão I. E o primeiro rei de Judá vai ser Roboão. Amém, nosso irmão Renato? Amém. Irmão Ciro, explique os acontecimentos que se sucederam em Israel após a morte de Salomão. Irmão Renato, sua internet deve estar travando. Pelo menos eu não ouvi nada aqui que o senhor falou, viu? Você está ouvindo a gente bem? Estou bem. Está me ouvindo agora? Permanecemos sem ele escutar, viu? Tá ótimo para mim. Eu estou ouvindo ele. As irmãs estão ouvindo, Ciro. Está travando, não. Alcide, as irmãs estão ouvindo. Você está me ouvindo agora? Irmã, vamos ter mais um hino, irmão Graça? Quanto irmão Alcide ajeita a internet dele? Oi? Irmã Graça, vamos ter mais um hino? Enquanto o irmão Alcide aí ajeita a internet dele? Louvar o Senhor? Mais um hino? Eu acho que eu vou dar eu acho que é minha internet. Porque eu não estou ouvindo nenhum de vocês. Eu acho que eu vou dar uma saidinha e voltar. A irmã Graça, vamos ter algum hino? Enquanto o irmão Alcide volta? Amém, glória a Deus. Uma vez, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites.
Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para que os nele crê, escudo para que os nele crê. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Cid, reformulando a pergunta, o senhor está me ouvindo? Glória a Deus. Ouvindo, irmão Renato, agora estou ouvindo. Glória a Deus. Pronto. Explica os acontecimentos que sucederam em Israel após a morte de Salomão. Renato, a irmã quer falar uma coisa. Eu vou agora me ausentar, certo? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu gosto da oportunidade, que eu fico mais à vontade, tá certo? Porque hoje Amém. vou ter que me retirar. Fico todos na Amém. paz do Senhor Jesus. Deus abençoe Amém. a todos. A paz Em do nome de Senhor. Jesus. Amém. Irmão Cid, fica à vontade. Repita, por gentileza, irmão Renato, a pergunta. Explica os acontecimentos que se sucederam em Israel após a morte de Salomão. Nós estamos trazendo aí uma breve recapitulação da monarquia israelita. Na semana passada, eu mostrei aqui um quadro comparativo, mostrando aí o Reino Unido e o Reino Dividido. Na verdade, eu particularmente gosto mais do celular na horizontal, porque tem mais espaço para a gente mostrar algumas coisas, né? Quando eu faço assim nesse celular, os irmãos só veem parte, né? Se fosse assim, ó, os irmãos veriam melhor, tá vendo? Mas eu mostrei aqui um quadro comparativo da monarquia israelita. O Reino Unido, com seus reis, e o ano em que eles começaram a reinar, e o ano em que seus reinados se encerraram. E eu mostrei também o reino dividido. Um período aí que você tem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Eu poderia representar tudo isso numa linha do tempo, colocando lá, no começo da linha, poderia colocar Reino Unido, de Saul até Salomão, colocar ali 1050 para Saul, 1010 para Esbozete, 1010 para Davi, que enquanto Davi reinava sobre Judá, Esbozete sobre todo Israel. Nós colocaríamos ele na linha do tempo, 970 para Adonias e 970 para Salomão. E nós colocaríamos, no período do reino dividido, nós colocaríamos o seguinte: duas linhas, uma linha para o reino do norte, Israel, e uma linha para o reino do sul, Judá, colocando seus principais reis. Nós não iríamos colocar os profetas que profetizaram ali durante o reinado de algum desses reis, para não complicar tanto, mas dá para os irmãos entenderem. Pelo menos de Jeroboão I até Oséias,
que foi o último rei de Israel, nós teríamos ali um período de mais ou menos, cerca de 3 séculos do reino de Israel. E do reino de Judá, de Roboão até Zedequias, nós teríamos ali mais ou menos cerca de quase 4 séculos desses reis aí reinando sobre Israel. A pergunta do irmão Renato foi explicar os acontecimentos que se sucederam após a morte de Salomão. A morte de Salomão é a linha divisória entre o Reino Unido e o Reino Dividido. Lembre-se que o povo de Israel começou como um clã, um conjunto de famílias, ali sob a chefia de Abraão, Isaque, Jacó. O povo de Israel vai para o Egito. Lá no Egito eles se multiplicam e viram uma nação. De volta à sua terra, você já tem ali as 12 tribos bem definidas. Só que não havia monarquia. Não havia rei reinando sobre todo o Israel. Havia juízes ali que julgavam algumas tribos aleatoriamente. Com a monarquia, as 12 tribos são unificadas, formando uma nação forte e unida ali sobre o governo dos monarcas. Com a morte de Salomão, como eu ia falando, essas 12 tribos que estavam unidas sob o governo de um monarca, elas são divididas em 10 tribos do norte, formando o reino de Israel, o reino do norte, e 2 tribos do sul, formando o reino do sul, o reino de Judá. E, além de a morte de Salomão ser a linha divisória do Reino Unido para o Reino Dividido, é também uma linha divisória entre o período de degradação moral, guerras, conflitos, problemas envolvendo o povo de Deus, que vão culminar com o cativeiro assírio e babilônico, conforme nós falamos. Até a morte de Salomão, você tinha ali um Israel forte e unido, em paz, com muita prosperidade, um povo temente a Deus. Tinha ali um povo devotado ao Senhor. As pessoas estavam ali satisfeitas com o reinado de Salomão, até a sua velhice e consequente morte. Depois disso aí, você vai ver aí que Israel e Judá vão começar a viver catástrofes após catástrofes. E lembre-se que, muitas vezes nas Escrituras, o reino do norte, Israel, é também chamado de Efraim. Né, irmão Renato? Bem. Quais foram as principais causas que levaram à divisão de Israel em 2 reinos? Nós temos aqui um mapa. Esse é o mapa dos reinos de Israel e Judá. Percebam aí, ao norte, que está aí circulado aí, ou melhor, contornado em laranja, você tem aí o reino de Israel, com as 10 tribos. E ao sul aí, em roxo, você tem o reino de Judá, com as 2 tribos.
o que vai levar à divisão da nação israelita em dois reinos, na verdade, alguns germes, podemos assim dizer, que vão surgir ali na velhice e no final do reinado de Salomão. Já no período ali de decadência desse monarca. Percebam que Salomão ele começou um reino muito bem, temente a Deus, buscando a Deus, com reino de prosperidade, de paz, conforme falamos. E o que é que ocorre? Ele constrói um templo para adoração ao Senhor. As pessoas ali trabalharam na construção do templo com muita gratidão, porque era a casa do Senhor, usaram os melhores materiais na construção daquela casa e, ao mesmo tempo, além de usarem os melhores materiais na construção daquela casa, eles contribuíram de bom grado, contribuíram com alegria para aquilo que seria a casa de Deus. Porém, Salomão, ele, no final da sua vida, já na sua velhice, ele se torna um rei soberbo, arrogante, um rei que só queria esbanjar, mostrar o seu poderio, mostrar a sua glória, e a partir daquele momento ele passa a oprimir o povo. Ele estava com o reino todo em paz, com muita prosperidade, e ele agora ele vai expandindo esse reino até transformá-lo no grande império. E a Bíblia vai mostrar, pelo menos que Salomão, ele passou ali a reinar, a governar sobre vários reinos ali ao redor de Israel. De tal forma que o seu reino se tornou o maior reino, mais poderoso e mais rico daquele período. No capítulo 4 de 1 Reis, e o versículo 21 diz o seguinte: E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Versículo 24 diz: Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda do rio, e tinha paz em todas as terras em redor. O reino de Salomão estava ali muito fortalecido, um reino poderoso, rico, enorme. Ele, empolgado com tudo isso aí, ele agora, como demonstração do monarca rico e poderoso que ele era, ele não parou de construir. Ele começou a construir obras ali faraônicas, suntuosas, obras grandiosas para mostrar o seu poderio além do templo que ele tinha edificado ao Senhor. Nós falamos na semana passada, na primeira lição, que Salomão ele construiu um templo para Deus em 7 anos. E esse templo ele tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura, ou seja, 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Construído com muito ouro, pedras preciosas e etc. Só que ele vai construir também um palácio para si,
é construir casas para ele, casa para suas esposas, é construir um muro ao redor de Jerusalém e tal. E tudo isso à custa de pesados impostos que ele passa a cobrar do povo. Além do mais, de pessoas que ele passa a obrigar a trabalhar de forma forçada para o Estado salomônico, se nós podemos assim dizer. Se Salomão ele construiu o templo de Deus em 7 anos, ele construiu um palácio para si que durou 13 anos. Percebam, levou bem mais tempo do que o templo que ele construiu para Deus. Então você pode dizer assim, faltam recursos? Tinha menos pessoas trabalhando? Não. Tinha mais pessoas trabalhando, ele estava cobrando mais impostos, estava oprimindo mais o povo. Porém, o palácio que ele construiu para ele era bem maior do que a casa que ele construiu para Deus. Alguém já falou isso alguma vez? O palácio que Salomão construiu para ele tinha nada mais, nada menos do que 100 côvados de comprimento. O templo de Deus, 60. Esse palácio tinha 30 côvados de largura, o templo, 20. O palácio tinha 30 côvados de comprimento, o templo também tinha 30. Perceba que ele faz uma obra muito mais grandiosa do que o templo. Se construir esse templo, eu posso construir algo mais grandioso. Só que ele estava construindo para o seu ego, para a sua glória, à custa do sofrimento, do suor do povo israelita. Oprimindo o povo. Tu me permite uma palavrinha? À vontade, irmão Renato. Isso que nós estamos vendo agora, nesse reinado, é o que nós estamos vendo hoje. Me permite a palavra, pessoas líderes, com casas, mansões, enquanto muitos membros hoje estão aí, morando em beira de barreira, em casebre, muitas vezes passando fome, e ninguém ali dá uma ajuda, podendo ajudar e não ajuda, e depois fica um negócio difícil, o povo fala e aí, ó, dá o dízimo, dá a oferta, e ninguém faz nada. Me permita essa ligeira palavra. Muito bem, irmão Renato. Era exatamente isso que eu iria falar. É que muitos ministérios, convenções, denominações ou ditas igrejas que existem no Brasil e pelo mundo afora, na verdade, já deixaram há muito tempo de ser igreja, de ser reino de Deus, para muitas vezes se tornar uma monarquia absolutista, ditatorial. Começam ali servindo a Deus muito bem, começa ali, tudo vão fazer em nome de Deus, é para Deus, a melhor casa é para Deus, e daqui a pouco é para mim, eu enriqueço, e minha família enriquece, meus filhos enriquecem, e tudo. Dessa forma, enquanto o povo muitas vezes é abandonado. Aí a gente faz o seguinte, deixa de priorizar a igreja de Deus, o reino de Deus, para priorizar agora o reino e a glória humana. Certa feita, eu disse que não se adianta construir templos suntuosos, praças e avenidas e não se investir no povo. Não adianta. Você ter igrejas bem ornamentadas, muito confortáveis, com ar-condicionado, com tudo isso, e o povo está passando necessidade, o povo não está bem, o povo está sendo oprimido, e etc. e tal. Não adianta. Isso simplesmente é algo para satisfazer o ego humano. Meu ministério é maior, meu ministério é mais poderoso, minha igreja é maior, eu tenho mais membros, eu tenho isso e eu tenho aquilo muitas das vezes. Na verdade, eles constroem, muitas vezes, grandes impérios.
Oxalá, né, que essas pessoas se arrependam ainda há tempo, né? Se arrependam há tempo. E que Deus guarde o seu povo e que os mais indoutos, os mais simples, não se escandalizem com esse tipo de coisa e não percam a sua fé por conta desse tipo de comportamento. Certa feita, o apóstolo Paulo disse que, ainda que ele mesmo, ou um anjo que descesse do céu, pregasse outro evangelho além do que ele tinha anunciado, fosse anátema. Porque o que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele pode mudar, ele poderia mudar, ele poderia se desviar, ele poderia sair da vontade de Deus, ele poderia tomar outra direção, outro rumo. Ele disse o seguinte: se hoje eu estou falando de Deus dessa forma, estou mostrando a vontade de Deus, os caminhos de Deus, estou conduzindo vocês a Deus, se amanhã eu vier com outra conversa, mostrar outro caminho, vir com outros propósitos, não aceita a minha palavra nem a de um anjo se descer dos céus, porque o evangelho é esse que eu estou pregando agora. E foi o que aconteceu com Salomão. Começou servindo a Deus com coração puro, reto, com muito amor. Ele começou com sinceridade, fazendo e dando o melhor para Deus. Mas, no final, ele acabou em decadência e esses problemas que serão ocasionados no final do reino de Salomão vai trazer a divisão do reino. Porque havia ali, na verdade, uma grande insatisfação já na decadência de Salomão com relação a esses impostos, esses trabalhos forçados. Embora os capítulos ali que façam alusão a Salomão, até o capítulo 11, não falem da insatisfação do povo em relação a tributos, em relação a impostos, em relação a trabalhos, em relação à obra que estava realizando, mas o capítulo 12 em diante vai começar a mostrar o povo insatisfeito, o povo cobrando e o povo reivindicando uma mudança, uma outra postura do monarca que estava subindo ali ao trono no lugar de Salomão. Algo nas entrelinhas, ali no reino de Salomão, mostrou que algumas pessoas poderiam estar incomodadas, como na questão que um servo dele, ali no capítulo 11, e o versículo 27, diz que o servo de Salomão vai levantar a sua mão contra o rei Salomão. Levantar. Um servo. E um servo que exercia uma função de extrema importância. De que forma Roboão procurou lidar com os problemas do povo israelita? Roboão era o filho de Salomão e começou a reinar em 931 a.C., com a morte do seu pai. Logo no começo do seu reinado, ele percebeu um grande descontentamento do povo com relação ao que nós já temos narrado, que foram os impostos onerosos imposto por Salomão sobre o povo, bem como o trabalho forçado e essas grandes obras que ele estava ali realizando. E o que é que ocorre? O povo não aguentando mais o sofrimento, porque se diz que quem tem fome pede pão. Quem está sentindo a dor, grita, chora, geme. É verdade? Dessa forma. Se alguém, de repente, não pedir pão, ninguém vai saber se está com fome. Se alguém não gritar, ninguém vai saber se está doendo, se está incomodado, o que é que está acontecendo. E o povo, ao se manifestar, ao ir ao rei Roboão, fazer reivindicações, pedir mudanças, questionar, eles mostravam que
Israel estava com sérios problemas. Problemas políticos, sociais e econômicos. E que o rei tinha que tomar uma decisão urgente com relação àquilo que estava ocorrendo. Ele não podia fechar os olhos para aquela situação e dizer que o povo está fazendo bem, muito obrigado, estou fazendo muita propaganda aí, que estou ajudando esse, tal e aquele, é muita cesta básica, muito isso, muito aquilo, e o povo está passando fome. Não é isso? Ah, todo mundo está bem, e os telhados estão caindo, as paredes estão aos pedaços, e é verdade? Não está bem. Só que Roboão, ele não viu com bons olhos a reivindicação do povo. O povo cobrar. O povo bateu de frente. O povo está batendo de frente comigo, com sua autoridade, que estou acima. Olha, vai para a casa de vocês e aí, no terceiro dia, volta a mim que eu vou dar uma resposta. Eu não gostou, porque muitos líderes, muitas pessoas que estão no poder, no comando, às vezes elas não gostam de ser confrontadas, questionadas, que alguém se levante com reivindicações. Às vezes elas se sentem ofendidas, traídas, etc. E nem sempre uma reivindicação, uma reclamação, ai, está doendo, é uma ameaça ao reino, ao governo, à liderança de alguém. Muitas vezes, determinado movimento, ele não ocorre para tirar alguém e sua família do poder, do trono, da liderança, não. Mas que haja mudanças benéficas, que haja mudanças positivas, que haja mudanças boas que venham beneficiar a todos. Agora, muitas vezes as pessoas elas não são receptivas a certos questionamentos, a certas críticas e tal, e eu vou mandar matar logo todo mundo, eu vou processar todo mundo, eu vou esmagar todo mundo, eu tenho poder, eu mando, e assim vai. E Roboão, ele age dessa forma. Ele foi pedir conselho aos anciãos, que eram conselheiros do seu pai Salomão, e também foi pedir conselho aos jovens que cresceram com ele. Só que quando ele vai fazer esse aconselhamento com os anciãos, a decisão que ele vai tomar lá na frente mostra que ele já tinha uma opinião formada com relação que ele ia responder ao povo. O que queria dizer? A opinião dos anciãos de nada mudou. E vejam que tanto seu pai quanto Davi, o seu avô, eles ouviam seus conselheiros. Toda a corte, não só a corte israelita, mas a corte de muitos povos ali da Antiguidade e do Oriente, e até as últimas monarquias que subsistem nos dias de hoje, sempre tem os seus conselheiros, seus grandes, seus ministros, que o rei, quando vai tomar determinadas decisões, ele consulta esses conselheiros para ver como deve agir, qual é a forma mais correta de agir. E Davi, em muitos momentos, ele consultou. Ele tinha lá o profeta Natan, tinha lá Gade, tinha tantos outros ali, homens de sua confiança, que ele consultava. Salomão também tinha pessoas que ele consultava. E perceba o seguinte, que muitas vezes, quando Davi não ficava satisfeito com o conselho, com a opinião, com a resposta dos seus conselheiros da sua corte, dos seus grandes, ele ia pedir conselho a quem? Ele ia falar com quem? Antes de agir para tomar uma direção? Ele ia falar com Deus. Ele ia perguntar a Deus o que é que deveria fazer. E Deus dizia, faz assim, Davi. Faz assim. Faz dessa forma. E Davi ouvia a Deus.
Roboão, ele não ficou satisfeito com o conselho dos anciãos, e ele também não vai perguntar a Deus, ele não vai orar a Deus, como seu avô Davi e seu pai Salomão. Salomão, assim que assume o reino, ele vai orar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Ele vai expor a sua insignificância diante de Deus. E Deus aparece a ele, pedes o que quiseres, e ele pede sabedoria. Roboão, ele já demonstrava, assim, uma postura de indiferença, não só em relação ao povo, mas também em relação ao próprio Deus. Você não vê ele, em hipótese alguma, momento alguma, buscando a orientação de Deus para agir. E o que é que acontece? Acontece que os anciãos vão dizer a Roboão que ele deveria agir de forma diferente que seu pai agiu na sua velhice e no final do seu reinado. Ele deveria baixar os tributos, ouvir a reivindicação do povo, dizer boas palavras ao povo. E o conselho dos anciãos foi tão sábio. Olha, no capítulo 12, versículo 6 em diante, diz: E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e os servires, e respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Entendeu? Ó, serve ao povo, que o povo também vai te servir, por todos os dias. Eu servi ao povo, eu sou rei, sou monarca, sou poderoso. Olha o exército aí que eu tenho ao meu comando. Olha o que eu tenho. Tá lembrado aí, ó? Olha os escudos aí de ouro que meu pai Salomão mandou fazer. Vê aí os escudos de ouro que ele mandou fazer. Vê aí. De nada. Porque muitas vezes nós não entendemos, ou não queremos entender, ou esquecemos que liderar, governar, exercer autoridade, como eu disse, é servir o povo, é servir as pessoas. Mas os que se acham grandes, poderosos, que acham que estão em eminência, estão no poder, é o seguinte: eles acham contrário, eles devem ser servidos, querem privilégios, regalia, querem ser cercados de bajuladores, de pessoas que digam coisas que o agradem. E assim. E aquele conselho dos anciãos para Roboão, de que ele deveria ser um servo do povo e lhe dizer boas palavras, não foi boa aos seus olhos. O pai... O senhor falou, irmão Renato? O pai de Roboão, o sábio rei Salomão, entre os seus provérbios, ele proferiu um provérbio muito interessante que o Roboão deveria conhecer, deveria saber. Ele proferiu o provérbio, capítulo 15, versículo 1, que diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que o seu pai havia falado. E foi o que os anciãos estavam dizendo. Dize boas palavras para este povo. Entendeu? Mas o que foi que ele fez? Ele não ouviu. E foi lá para os jovens. Estavam bem empolgados, que se criaram com ele, que cresceram junto com ele. Né? E muitas vezes, no calor da juventude, no começo da liderança, se quer esmagar todo mundo, se quer pisar todo mundo, se quer apertar todo mundo, se quer oprimir todo mundo. Às vezes se começa com muito vigor, com muita força, correndo muito, e tem que mostrar
que quem manda aqui sou eu, que aqui quem faz sou eu. Não. Eu costumo dizer que respeito não se impõe, respeito se conquista. Eu costumo também dizer que geralmente autoridade é diferente de autoritarismo. As pessoas vão reconhecer a sua autoridade se você agir de acordo com aquilo que o seu cargo exige de você. Se você agir contrariamente, vai ser autoritarismo e não autoridade. E para os mais jovens que estão começando, né, que estão aí trilhando essa caminhada na liderança, seja na esfera eclesiástica, política, administrativa, o que for, pagando as pessoas. Não comece pisando as pessoas. Não comece desfazendo as pessoas. Não comece mostrando que você tem muito poder e autoridade, que as pessoas têm que fazer o que você quer, não. Comece servindo ao povo. Comece fazendo bem ao povo. Comece, como disse os anciãos, dizendo boas palavras a este povo, e eles te amarão, eles te servirão. Uma palavra tua, um pensamento teu, uma frase tua, vai ser ordem, vai ser lei, vai ser mandamento. Lembro-me Davi, quando estava numa guerra, e ele dizia assim, quem me dera que eu estivesse lá em Belém e pudesse beber da água dos poços de Belém. Ele desejou tomar aquela água, ele expressou esse seu desejo e disse que 2 servos seus saiu ali, ó, no meio da batalha, lutando com um, lutando com o outro, no meio de uma guerra. Eles saíram ali, ó, furaram as fileiras do exército inimigo, foram lá em Belém, pegaram água para o rei Davi, voltaram de novo, batalhando, trouxeram água e disse, está aqui, meu rei, a água que o senhor quer tomar. E Davi disse assim, guarde-me Deus de beber essa água, tomaria eu o sangue dos homens que arriscavam a sua vida por mim. Mas aqueles homens respeitavam, amavam tanto Davi, porque Davi servia ao povo, que eles estavam prontos a sacrificar as suas vidas, a morrer pelo seu rei. Perceba a diferença de alguém que serve ao povo. Glórias a Deus. Aí, os amigos de Roboão, da sua infância, eles mandam ele responder de forma áspera ao povo. Dizer, olha, se meu pai pôs uma carga, um imposto pesado sobre vocês, eu ainda aumentarei muito mais. Se meu pai vos açoitou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. O meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Aí o povo disse, é o quê? É o quê? Israel, cada um para sua tenda. Existe para nós alguma herança na casa de Davi? Existe algo para nós na família de Jessé? E todo Israel voltou à sua tenda. E o que aconteceu? Quando foi no período de cobrar imposto, lá vai Roboão, bem feliz, com seus servos, os cobradores de impostos, ele vai lá cobrar os impostos dos israelitas. Quando ele chega lá para cobrar imposto com os seus servos, com a autoridade lá, responsável pelas finanças,
diz que o povo feriu e apedrejou o servo de Roboão e ele morreu. E Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém. Bom, naquele momento em que Roboão ele foge para Jerusalém, o povo de Israel já tem em mente que a solução para nós é nos separarmos da casa de Davi, é nos separarmos do reino de Israel e formarmos para nós um reino próprio. Quando a liderança não sabe lidar com as críticas, com as reivindicações, com o poder, com os problemas do povo, acontece isso aí. Grandes problemas, desastre, desunião no meio do povo de Deus. O líder, ele tem que estar ciente de que ele tem que tomar, muitas vezes, difíceis decisões, muitas vezes duras decisões. Mas as decisões sempre têm que ser em prol do benefício do povo e não para satisfazer o seu ego, mostrar o seu poderio, a sua autoridade, mostrar aí o que ele deve ser respeitado e que ninguém tem que se levantar contra ele, etc. e tal. Não, de forma alguma. Muitos estão preocupados aí mais com essas coisas de que tomar decisões que venham trazer benefícios para o povo. Como o servo de Salomão se tornou rei de Israel? Bom, o servo de Salomão, em apreço, na verdade, era o Jeroboão. Jeroboão, ele era um homem muito valoroso, que tinha bons atributos. E o rei Salomão logo reconheceu as qualidades daquele homem e o tomou para ser seu servo. E conforme a palavra de Deus nos mostra, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 28, ele chega a galgar um cargo de grande importância no reino de Salomão. Capítulo 11 e versículo 28 diz: E o homem Jeroboão era um varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Veja, ele tinha qualidades e ele foi pego para ser o servo de Salomão, que virou uma pessoa de extrema importância ali dentro do reino, responsável ali por vários encargos. E certo dia, Jeroboão, ele estava caminhando e ele encontrou com o profeta Aías. E o profeta Aías disse a ele que ele seria rei de Israel, que Deus daria a ele 10 tribos para ele reinar sobre Israel. O profeta estava com um vestido novo, rasga aquele vestido em 12 partes, dá 10 partes ou 10 pedaços a Jeroboão, profetizando que ele se tornaria rei em Israel. Só que
Deus estava falando isso porque daria uma lição a Salomão, tirando o reino da casa de Davi e dando ao seu servo. Deus ali estaria punindo Salomão por conta da idolatria, dos pecados, dos erros que ele viera a cometer. E Deus queria mostrar que Salomão, ele não chegou ao poder porque ele era de sangue real, não. Porque ele era de sangue nobre, não. Porque ele tinha muito dinheiro, poder, muita influência, muito apadrinhamento, grau parentesco, etc. e tal, não. Deus queria mostrar para Salomão que ele se tornou rei porque Deus assim quis. Porque o reino pertence a Deus. E como dizia o profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 22 do seu livro, que ele é quem estabelece reis e remove reis. Dá sabedoria ao sábio e ciência aos entendidos. Deus queria mostrar a Salomão que assim como ele se tornou rei, e se ele estava pensando que ele se tornou rei pelo fato de ele ser filho de Davi ou ser de uma família real, Deus ia mostrar que um servo, alguém que não vinha de uma linhagem real, que não tinha sangue nobre, iria se tornar um rei. Porque é Deus quem dá poder, quem dá autoridade. E quando o homem não reconhece que o poder que ele tem, o poder que ele exerce, vem de Deus, e ele recebeu esse poder porque Deus assim quis, e que não foi pelos seus méritos, por sua sabedoria, por sua grandeza, por sua força, pelo seu dinheiro, por nada. Quando ele não reconhece, Deus tira ele do lugar. E quando Salomão soube que Jeroboão havia recebido uma mensagem da parte de Deus através do profeta, que ele reinaria sobre 10 tribos, Salomão poderia dizer, se vem de Deus, seja feita a vontade do Senhor, né? Seja feita a vontade do Senhor. Mas ele fez como quem? Como Saul. Quando Saul soube que Davi fora ungido rei, tentou matar Davi. E Salomão, ele faz a mesma coisa. Quando ele descobre que Deus prometeu a seu servo que seria rei, tentou matar Jeroboão. E Jeroboão, ele fugiu para o Egito. Para o Egito. E depois da morte de Salomão, foi que Jeroboão, ele voltou para a terra de Israel a pedido do povo. O povo que não estava aguentando ali o sofrimento, os impostos, o trabalho forçado, eles chamam a Jeroboão, para ser o cabeça das reivindicações que deveriam ser feitas a Roboão, filho de Salomão, rei de Israel, sobre as 12 tribos. E quando Roboão ele não dá ouvido ao povo de Israel e diz palavras duras ao povo, não escuta os bons conselhos, porque Salomão já dizia que na multidão de conselheiros há segurança. Ele já dizia isso em um dos seus provérbios. Na multidão de conselheiros há segurança. Mas os bons conselheiros, e ele ouviu os maus conselhos e falou por palavras duras, e o povo se irou
como já dizia seu pai Salomão, e essa ira levou o povo a rejeitar Roboão como rei sobre Israel. E essa rejeição do filho de Salomão sobre os israelitas dá ensejo para que as 10 tribos escolham Jeroboão e o elejam rei sobre Israel. E daí, Jeroboão vai reinar sobre o reino do sul, que é Judá, com 2 tribos, Judá e... Ou melhor, Jeroboão vai reinar sobre as 10 tribos, sobre o reino do norte, que é Israel, que tem a capital em Jerusalém, e Roboão e Jeroboão vai reinar sobre as 2 tribos, que é o reino do sul, que tem como capital Jerusalém. Eu falei que o reino do norte tinha como capital Samaria, né? Ou Jerusalém, mas na verdade Samaria, que é a capital do reino do norte, do reino de Israel. Aí você tem reino de Israel, reino do norte com 10 tribos, capital Samaria, rei Roboão. Reino do sul, Judá, 2 tribos, capital Jerusalém. Dessa forma aí, começa aí o reinado de Jeroboão, e ele se torna o primeiro rei do reino do norte. Que tipo de rei foi Jeroboão? Jeroboão, ele começa ali um reinado sobre o reino de Israel, que são as 10 tribos, como falamos, com capital em Samaria, ao passo que o reino de Roboão, é o reino de Judá, 2 tribos, capital em Jerusalém, ele começa com boas intenções. O povo tinha ótimas expectativas em relação ao reinado de Jeroboão. Jeroboão recebeu uma profecia da parte de Deus de que ele seria rei de Israel sob 10 tribos. Bom, se Deus falou acerca dele, que ele iria reinar, que ele iria governar, nada poderia dar errado, né? Segundo a concepção de muitas pessoas, né? Ah, Deus escolheu, Deus chamou, né? Nada vai dar errado. Mas não fique na vontade de Deus, não, para ver. E Jeroboão foi a pessoa que serviu Salomão, exerceu um cargo importante, já tinha experiência no exercício de funções importantes. Ao mesmo tempo, ele foi aquele que foi o cabeça do povo de Israel no momento em que eles cobravam melhoria na sua qualidade de vida. E, quer dizer, esse cara ia fazer um excelente reinado, segundo a concepção de Israel, iria melhorar a vida das pessoas, iria permanecer conduzindo o povo nos caminhos de Deus, e etc. Só que Jeroboão terminou se tornando um rei mau, um rei idólatra, um dos piores reis que já reinou sobre Israel.
Parece que ele foi o mestre dos maus reis. Mestre. Ou seja, parece que ele passou a ensinar os reis que viriam ou que vieram depois dele a ser maus, a ser idólatras, a ser terríveis, a não ter temor de Deus, a ser abomináveis, a ser injustos. E de Jeroboão, passando por Nadab, seu filho, Baasa, Elá, Zimri, Onre, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca e até o último rei que foi Osés, que é levado de cativeiro, todos eles foram reis maus. Não se salvou praticamente ninguém. Praticamente ninguém se salvou ali dos reis de Israel. E toda vez que Deus mandava um profeta para repreender algum rei por sua maldade, por sua idolatria, por sua corrupção, por sua injustiça, Deus sempre fazia alusão a Jeroboão, dizendo que aquele rei cometera pecados como o pecado de Jeroboão, ou cometera pecados pior do que os pecados de Jeroboão, ou que foram um rei mau, como foi Jeroboão. E assim Deus sempre falava por intermédio do profeta, tal fora as maldades cometidas pelos reis que sucederam a Jeroboão. Percebam que, só para a gente simplificar dentro das escrituras, só para não ficar falando, nós podemos ver um exemplo aqui, no capítulo 15 de 1 Reis, versículo 25, diz: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com os que tinha feito pecar a Israel. Aí percebam mais. Aí diz o seguinte, versículo 30, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel, e por causa da provocação com que provocara o Senhor, Deus de Israel. Vejam, a alusão a Jeroboão como um péssimo rei. Aí você tem versículo 34. Melhor, versículo 33. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tisa, e reinou 24 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de quem? Jeroboão. E no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Aí vamos ver mais. Capítulo 16, versículo 29 em diante, diz: E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E no Acabe, filho de Onre, sobre Israel e Samaria, 22 anos.
E fez Acabe, filho de Ori, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de quem? De Jeroboão. Entendeu? Perceba que você vai ter sempre muitas alusões a Jeroboão dessa forma. Com um rei que, de uma pessoa temente a Deus, se tornou um rei idólatra, de uma pessoa boa se tornou uma pessoa má, e alguém que levou todo o povo de Israel à idolatria, à corrupção, a se afastar de Deus. Ou seja, Jeroboão, quando ele lutou pelo povo, para melhorar as condições de vida do povo, quando ele começou a reinar sobre Israel, ele tinha como objetivo realmente servir ao povo, servir a Deus, colocar o bem-estar do povo, a vontade do povo e a vontade de Deus acima da sua própria vontade, rapidamente ele passa a colocar a sua vontade, passa a colocar os seus desejos, passa a colocar os seus negócios acima do povo de Deus e do próprio Deus. Os seus interesses passam a falar mais alto. Ou seja, ele começou a ter medo de perder o poder, e com esse medo que ele passou a ter de perder, ele passou a fazer qualquer negócio para se manter no poder em detrimento da vontade de Deus, embora fizesse coisas que não fossem da vontade de Deus. E é terrível quando um dito homem de Deus, um dito líder, um dito governante, ele é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo que ele esteja ciente de que são coisas que estão fora da vontade de Deus, para se manter, para se perpetuar no poder. Isso é terrível. Eu acho que hoje não existe mais não, né? Líderes assim não, né? Que são capazes de fazer qualquer coisa para se manter, se perpetuar no poder. E Jeroboão, ele se sentiu ameaçado. Por quê? Israel celebrava várias festas ao Senhor. As 3 principais festas eram a festa da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Mas havia outras festas, sacrifícios, rituais, cerimoniais, tudo acontecia em Jerusalém, no templo. Jerusalém era a cidade santa. Nenhuma dessas celebrações, nenhum desses eventos deveria acontecer fora de Jerusalém. E o povo, todos os anos, deveria, pelo menos 3 vezes ao ano, comparecer em Jerusalém perante o Senhor para celebrar essas festas conforme prescrevia a lei judaica, conforme prescrevia ali o livro de Levítico e também o livro de Êxodo. E quando vai chegando ali um período de o povo de Israel, 10 tribos, subir a Jerusalém para celebrar a festa ao Senhor, Jeroboão fica inculcado. E ele passa a dizer o seguinte, percebam o que é que Jeroboão ele vai dizer no versículo 26 do capítulo 12 de 1 Reis.
E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e matarão e me tornarão a Roboão, rei de Judá. Ele passou a ter medo de perder o poder. Por quê? Jerusalém era a cidade santa, todas as celebrações deveriam acontecer lá, e Jerusalém ficava onde? No Reino do Sul, em Judá, aí das tribos. Aí ele disse, não, se esse povo for para lá, esse povo vai terminar voltando e o reino se reunificando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que criar alguma celebração aqui, um culto, sei lá, a Deus e tal, para que esse povo não vá para lá. Aí ele tem a péssima ideia de inventar de fazer 2 bois de ouro e colocar um em Dan e outro em Betel. E disse ao povo de Israel: ó Israel, eis aqui teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Vocês têm que cultuar ele. Jeroboão, ele passou a colocar essas celebrações em períodos diferentes das que acontecia geralmente em Jerusalém. E com isso, ele levou todo o povo de Israel à idolatria. Da idolatria. E veja que coisa terrível. Se você pensa que Betel é a casa de Deus, Bet, Shalom, casa, El, Deus, casa, Deus, o lugar que Deus habita, o lugar de se encontrar Deus, o lugar de adorar a Deus, como muitos entendem, ele pega uma abominação, um touro, e coloca lá em Betel para o povo adorar essa imagem para não ir a Jerusalém. Com isso, Jeroboão vai levar o povo ao pecado. E depois dele, todos os reis, como falamos, eles vão seguir essa estratégia de o povo deve servir ao Deus que o rei servir. Mesmo esse Deus não sendo o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Isso vai trazer sérias, terríveis consequências para o povo. Em que ele difere o reinado de Roboão do reinado de Jeroboão? Praticamente quase nada. Oh, a diferença é que dou no outro e não quero volta. Tá certo? Ó, a questão é o seguinte: a diferença é que um se chamava Jeroboão e outro Roboão. Um governava o reino do norte, Israel 10 tribos, o outro reino do sul, Judá 2 tribos. Da mesma forma que Jeroboão ele se tornou um rei mau, um rei idólatra, um rei que não temia a Deus, que levou o povo a se corromper, Roboão também fez a mesma coisa. Ele poderia ter se mantido fiel a Deus, adorando a Deus, aos princípios. Mas, como eu falei no começo dessa lição, que ele já começou o seu reinado demonstrando não ser uma pessoa muito devotada a Deus. Por quê? Se ele não se agradou dos conselhos dos anciãos, como falamos, ele poderia ter ido consultar a Deus, como Davi, seu avô, fizera, e Salomão também. Mas ele já demonstrava ali que
não tinha vocação, né, para servir a Deus, que não estava preocupado em servir a Deus, nem com o bem-estar do povo. Ele vai também se corromper. Vejamos o capítulo 14, 1 Reis, versículo 21 diz: E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá Amonita. E fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram, com seus pecados que cometeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Dessa forma, assim, o rei Roboão, ele também se corrompera, deixando de temer a Deus. E nada praticamente ele diferiu de Jeroboão, aquele que corrompera o povo de Deus. E você vai ver aí que se em Israel todos os reis que sucederam ali a Jeroboão I, eles vão ser reis ímpios, reis maus, em Judá, você vai contar a dedo os reis que vão ser tementes a Deus. Você vai ter ali Asa, Josafá, Joás, você vai ter ali Ezequias, você vai ter ali Josias. São exemplos ali de alguns reis que foram tementes a Deus. Porque no Reino do Norte, todos os reis imitaram a Jeroboão. No Reino do Sul, a maior parte deles vão imitar a Roboão. Final da história, os irmãos já conhecem. Samaria cai em 722 a.C. Deus permite que a Síria leve as 10 tribos para a sua terra, e isso aí vai dar origem à lenda das 10 tribos perdidas de Israel, que alguns dizem que aquelas tribos nunca retornaram, mas, na verdade, elas retornam em algum momento, não na sua totalidade, mas retornam. Percebam lá nos dias do Novo Testamento que são citadas várias tribos. E, bem como no livro do Apocalipse, quando fala dos 144 mil que serão selados, falam de 12 mil de cada uma das tribos. Significa que as tribos, elas voltaram, sim, a Israel, mas criaram uma lenda em torno do retorno dessas 10 tribos, dizendo que elas não regressaram. Eu até fiz um trabalho referente à peregrinação dessas tribos até algum do seu retorno.
E eu encontrei que partes de algumas tribos, elas migraram para a África e lá formaram povos, formaram reinos, como os Falachas, os Ibos, e tantos outros povos ali que passaram a habitar no continente africano e que, na verdade, tem uma origem judaica, tá certo? Bom, aí você tem o seguinte: o Reino do Sul, com as duas tribos, é levado para a Babilônia em 587, como nós falamos, e cerca de 70 anos depois, eles regressam à sua terra, naquele advento ali, e vão reconstruir as muralhas, vão reconstruir o templo, dessa forma ali, certo? Irmão Renato. Amém. Graças a Deus, quero agradecer ao nosso irmão Alcides, a nossa irmã Grata, a nossa irmã Jerusa. Hoje as duas que eu tinha falado que ia sair antes de terminar, hoje tinha outros a fazer. E também agradecer ao nosso irmão Wilson, o nosso irmão Alcides, o nosso irmão Marcos, era que ia trazer o ensinamento hoje, mas por um motivo superior, irmão, houve um acidente com o nosso irmão, ele até pediu para nós orar por ele, nós vamos orar. E ele não pôde estar aqui nesta noite, mas vamos continuar pelo nosso irmão Marcos, pelo nosso irmão Cílio, pela irmã que louvou o Senhor. Nesta noite, irmão Cílio, faça uma oração pelo nosso irmão Marcos, nesta noite, precisa muito das nossas orações. Bem, vamos orar para o irmão Marco e outros irmãos aí que sempre têm pedido oração nas lives, né? Verdade. Que estão necessitados. Deus sabe a necessidade de cada um. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tu criaste o céu, a terra e o mar. Deus, nada te é impossível. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, que permaneça agindo em benefício do teu povo, indo onde nós não podemos ir, fazemos o que nós não podemos fazer, mudando o que nós não podemos mudar, falando o que nós não podemos falar. Deus, falar, Senhor, nesse momento, na vida do irmão Marcos. Oh, Deus, resolva aquele problema, traga uma solução, dê vitória ao teu filho. Ó Senhor, contempla as obras, o trabalho, o amor do teu filho por ti. Trabalhado na tua obra, dê vitória a ele, Senhor. Dê vitória nesse momento que a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Eu também te peço, Senhor, pelos enfermos, toca em cada corpo, Senhor, cada mente, cada ser, curando, Senhor, as enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Deus, libertando vidas, transformando. Esse pai e essa mãe que muitas vezes está desesperado com seu filho, Senhor, está nas drogas, está na criminalidade, está passando uma situação tão difícil. Resolva, salve, Senhor, converta, traga de volta para a tua casa, faz milagre em cada vida, Senhor. Aqueles que estão internados muitas vezes aí, são hospitalizados por conta da Covid e tantas outras doenças, faça um milagre, Senhor, curando as enfermidades. Aqueles que estão desempregados, abra a porta de emprego, Senhor. Aqueles que estão com causas na justiça para ser resolvida, resolve as suas causas. Deus, faz milagre em cada vida. Toque em cada pessoa nesse momento, segundo a tua vontade de Deus e para a tua glória. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram da live, que esteve conosco até agora. Agradecer também ao nosso irmão, escritório de advocacia em França, também a Beth Shalom, nosso irmão Cid, nosso irmão Joseph, tudo para o seu casamento, noivado, festa infantil, vai lá na Beth Shalom. E também agradecer ao programa do nosso irmão Wilson, em até 10 minutos, sobre a barbearia do nosso irmão Lalá. E também agradecer aos Clube Lanches, sempre está conosco na nossa live. E agradecer ao nosso irmão João, que está naquela lanche naquela em Tabajara, Olinda. Deus continue abençoando a todos. O nosso lema é, sim, deixe seus agradecimentos finais, irmão Alcides. Para agradecer primeiramente a Deus
pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça sobre a minha vida. Agradecer também a minha esposa, né? Agradecer a minha família, agradecer ao irmão Renato, que tem nos convidado, uma vez ou outra aí, para provar a paciência dos irmãos aí, né, nessa live. Eu agradeço aos irmãos, né, que tão pacientemente têm me ouvido por esses dias, né? Às vezes eu comento com o irmão Renato, eu digo, rapaz, eu não sei como as pessoas têm paciência de me escutar, não, de me ouvir, não. Eu, tem hora que eu não tenho nem paciência de me ouvir. Aí eu agradeço aos irmãos aí, toda a paciência aí, né? Suportar aí esse enfado, né? Essa falta de eloquência, né? De avivalismo e tal. Mas agradeço a todos os irmãos, Deus permaneça abençoando, os irmãos permaneçam orando por mim, para que Deus possa permanecer nos ajudando, né? E fazendo na nossa vida segundo a sua vontade. Deus permaneça abençoando a todos em nome de Jesus. Alcílio, estive para correr então na barbearia de Lalá, assistindo a live ainda, Alcílio, da escola dominical. Vou botar aqui outro comentário agora. Eu quero agradecer os irmãos que estão aí na barbearia do nosso amigo Lalá. Você que quer dar um grau no cabelo, deixar o cabelo na régua, como diz a história, deixar seu cabelo pronto, vai lá na barbearia do nosso amigo irmão Lalá, junto com o nosso irmão Wilson, está lá também. Agradecemos a Deus por tudo. Nosso lema é: você já orou pelo seu filho hoje? Ore pelo seu filho, ore pela sua família, porque família é projeto de Deus. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém, irmão? Se Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém?